Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quarta-feira, da terceira semana da Páscoa, nós temos aqui agora a continuação e um pedacinho do Evangelho de ontem, que nós lemos ontem, na terça-feira. Hoje, de maneira especial, é São João 36, 35 a 40. Então, nós estamos no mesmo texto e estamos avançando um pouco mais. Agora aqui nós poderíamos nos perguntar, que a palavra de Deus tem a nos dizer no dia de hoje, se o começo do texto do Evangelho está falando a mesma coisa que o Evangelho de ontem falava, só que ele complementa mais aqui. Aqui está a prova para nós que a palavra de Deus é viva e eficaz, e cada dia ela pode comunicar algo diferente ao nosso coração. Então nós não conseguimos esgotar a Santa Palavra de maneira alguma, queridos irmãos. Então veja, o texto diz, Jesus está falando que ele é o pão da vida, e quem vai a ele, ele mata a nossa fome e sede, crendo nele, indo a ele e crendo nele. Só que Jesus, em seguida, ele diz, eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditastes. Então Jesus aqui, literalmente falando, ele está dizendo para aquele povo da sua época, o sentido literal é esse, Jesus está reclamando, falando para aquele povo que viu todos os milagres, os sinais, tudo aquilo que Jesus realizou diante dos olhos deles, e mesmo assim eles não creram. Esse aqui é o sentido literal. Ora, sentido espiritual para cada um de nós, atualizando essa palavra de Deus nos dias de hoje, nós podemos nos perguntar, será que Jesus também não está se revelando para mim e eu também continuo não acreditando? Há uma história muito curiosa e verídica, que uma pessoa ela queria ver Jesus, ela queria se encontrar com o Senhor. E o Senhor visitou ela de várias maneiras, na pessoa de muitas pessoas, que essa pessoa ela foi visitada. Jesus visitou essa pessoa na figura de um enfermo, de um drogado, e no final essa pessoa diz assim, nossa, eu não vi Jesus. E depois que ela morre, ela tem um encontro com o Senhor, essa pessoa questiona isso a nosso Senhor, ele diz, não, eu estive com você nessa situação. Você que não me reconheceu ali naquela situação. Então nós também, quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes nós poderíamos dizer assim, quanto livramento, meu Deus, o Senhor nos dá todos os dias. Somente que muitas das vezes, pela nossa agitação, a gente acaba não percebendo que naquele livramento, ali estava a mão de Deus. Eu posso falar isso pessoalmente, de mim. Eu me lembro que eu trabalho viajando um dia, nas minhas viagens, e uma cliente me atrasou e eu fiquei muito chateado, porque eu tinha um cronograma, um plano de chegar a X hora, porque eu tinha compromisso. E fiquei muito chateado, porque aquela mulher ela me atrasou quase 1 hora do meu tempo. E era o tempo que eu estaria na estrada. E quando
Eu vim embora, que eu terminei de atender a cliente e vim embora. Na estrada que eu ia passar, tinha um acidente horrível. Vários carros envolvidos, óbitos, vários óbitos. E na hora, naquele momento, o Senhor falou ao meu coração: está vendo? Esse aí foi o meu livramento. Por vezes o Senhor nos permite saber dessas coisas, né? Mas na maioria das vezes, pela nossa insensibilidade, a gente atribui isso à coincidência. Ah, foi uma coincidência. Não, irmãos, é a providência. Reconhecer o Senhor que nos visita numa cliente que nos atrasa, num carro que fura um pneu e a gente acaba se atrasando naquele roteiro, em tantas situações, até mesmo numa enfermidade que nos chega ao coração. São tantas as situações que o Senhor ele nos visita através de um parente, através do nosso próprio cônjuge, muitas vezes. Isso, principalmente entre marido e mulher, acontece muito, né? O Senhor fala através de um ou do outro, mas muitas vezes, infelizmente, né, nós não somos ouvidos, seja de um lado, seja do outro. Não estou dizendo que é só de um lado, não. Às vezes não somos ouvidos. Não reconhecemos ali a presença de Deus, a fala de Deus. E isso veja, Deus ele está falando conosco. Deus fala com a gente o tempo todo. E Jesus está dizendo, eu estou aqui no meio de vocês, mas vocês não acreditam. Você não acredita que sou eu. Então nós precisamos trazer isso para a nossa vida hoje. Quantas coisas. E veja, Deus também nos fala, meu irmão, minha irmã, através dos não que Ele nos dá muitas vezes. Como a gente não entende o não de Deus. Como a gente não entende. Quando nós queremos fazer aquilo que a gente acha que é bom para nós, pode ser que muitas vezes a gente quebre a cara. Um outro exemplo, né, me desculpe tá trazendo esses testemunhos, mas é muito real, né? Eu queria uma vez trabalhar num emprego. Queria trabalhar naquela firma. Isso tem muitos anos atrás. Não era para mim. Não era para mim. E o Senhor disse assim, né? O Senhor no início não disse nada, mas Ele permitiu que eu conseguisse o trabalho. E, irmãos, foi quase a minha ruína. Foi quase a minha ruína. O Senhor falou, não é para você, meu filho. Depois de tudo, no final, Ele falou, tá vendo? Esse trabalho não era para você. Eu não te queria ali porque eu sabia que aquilo ali não era bom para você. Estava atrapalhando a minha vida espiritual, né? Estava com a minha alma em risco. E Deus não queria isso para mim. Entende? Como o Senhor ele nos visita de várias maneiras. Ele nos visita todos os dias. Através de muitas situações. Ele nos fala através de uma placa de para-choque de caminhão, através de uma criança, através de um ancião, né? Através de uma pessoa que nem de Deus é, um desconhecido. Deus ele pode falar conosco. Ele quer comunicar e dizer, eu estou aqui, sou eu que... Veja, irmãos, porque quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Jesus ele cuida de nós. Por quê? Porque Ele não quer perder nenhum daqueles que o Pai atraiu para Ele. Jesus não quer me perder. Ele não quer te perder. E por vezes, o Senhor permite coisas na nossa vida para a nossa própria correção. E claro, com isso a gente entende o que São Paulo diz. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem. Porque se Deus é o nosso Pai, se Ele cuida de nós e se Ele caminha conosco, Ele não permitirá, se nós entregamos a nossa vida a Ele, que a gente se perca. Então, para não nos perder, o Senhor, Ele realiza maravilhas. Eu encerro falando da história de Santa Rita de Cássia, que nós vamos celebrar agora em maio, né? Santa Rita, que depois de ter conseguido, né, a conversão do seu marido,
mas o seu marido que foi assassinado, e os seus filhos queriam vingar a morte do pai. Santa Rita teve a coragem de falar para o Senhor: Senhor, se for para me perder esses meus filhos, que o Senhor os leve para que eles possam se salvar. E pouco tempo depois, muito pouco tempo depois dessa oração, os filhos de Rita, os dois, eles ficam acometidos de uma doença e eles morrem. A certeza da salvação. Então veja, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós entregamos a nossa vida, Deus ele irá nos visitar. Agora, nós às vezes queremos esperar que Deus ele venha numa fumaça. Não, o Senhor ele nos visita de várias maneiras. Pode ser através de uma música, de uma pessoa, de uma situação, de um evento, porque Deus ele é o único que fala nos acontecimentos. Deus ele não fala só no nosso coração, ele fala através de acontecimentos, porque ele é o Senhor da história, ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor de todas as coisas. Vamos pedir ao Senhor hoje então que a gente tenha um coração sensível a isso e que saiba reconhecer, né, que em várias situações da nossa vida ali está a mão, o agir e a providência de Deus nos guiando para a salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.